Oi amigos, eu sou o César. Amigos, hoje eu quero falar de uma coisa muito séria, né? O pecado. Deus abomina o pecado. É por causa do pecado que... O pecado é o motivo que Jesus Cristo foi morto, né? Em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Olha o que o profeta Isaías diz, Isaías 59:2. Porque as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados viram o rosto de Deus contra vós, para que vos não ouça, né? Deus vira o rosto para não nos ouvir por causa do pecado. Eu vou contar uma história para vocês. Um antigo pastor meu me contou uma história até interessante, né? Diz que um certo pastor tinha um papagaio, né? Essas avezinhas, né? De gaiola. E esse papagaio vivia louvando a Deus, né? E glorificando a Deus. E toda hora que passava perto dele, o papagaio estava, glória a Deus, aleluia, cantando hinos. Todo mundo que ia na casa do pastor falava, que bênção que é esse papagaio seu, pastor. E tinha um irmão da igreja que tinha 2 filhos desviados, né? E esses meninos viviam falando palavrão. E o papagaio desse irmão aprendeu, né? E começou a ficar falando palavrão, falando besteira. E esse papagaio vivia falando besteira, palavrão. Todo mundo que ia na casa desse irmão, o irmão ficava até com vergonha. Eles começavam a xingar, falar palavrão. Aí um dia, esse irmão foi até a casa do pastor, viu aquele papagaio do pastor, glorificando a Deus. Aí ele teve uma ideia, falou assim, pastor, me empresta esse papagaio seu, para me levar ele lá para casa, que ele vai evangelizar o meu. Aí o pastor foi e emprestou o papagaio. O papagaio ficou 2 semanas na casa do irmão. Aí, depois de 2 semanas, a mulher do pastor falou assim, amor, vamos lá buscar o pastor? Vamos lá buscar o papagaio? Ele já deve ter evangelizado o outro. A hora que chegou na casa do irmão, topou os 2 papagaios falando palavrão, falando besteira. Quer dizer, o papagaio do irmão tinha contaminado o papagaio do pastor, né? Quer dizer, olha o poder que o pecado tem, né? O pecado, ele é difícil, né? Você dominar o pecado, você tem que ter o Espírito Santo, né? Dentro de você, que ele vai, né? Fazer você eliminar o pecado da sua vida, né? Mesmo se você pecar, você vai ter força, né? Para se arrepender e não cometer mais o erro, né? Isso aí é só para, né, os irmãos verem o poder que o pecado tem, né? Amém?